Bíblia, então, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Romanos no Novo Testamento, capítulo 14, eu quero ler o versículo 1 com você. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. Bom, aqui é o suficiente para nós. Na verdade, eu quero falar com você aqui do início do versículo, né, do versículo 1, que ele fala aqui, ora, quanto ao que está enfermo na fé. Ou seja, nós entendemos aqui, o apóstolo Paulo mostra, que a nossa fé também pode ficar enferma. Temos de fazer uma pergunta para nós: como é que está a nossa fé, né? A saúde da sua fé, como é que ela anda? Assim como o corpo adoece, a fé também pode adoecer. E quando o corpo adoece, nós sabemos, né, que a nossa capacidade fica um pouquinho reduzida. Por mais que a pessoa queira, irmão, que a pessoa se esforce, ela não consegue os mesmos resultados, né? Ela fica fraca, fica às vezes impossibilitada de realizar certas tarefas, ou quase que todas as tarefas. E se ela não se cuidar direito, ela pode até morrer. É ou não é verdade? Assim é a pessoa quando fica enferma. Não é que a pessoa não queira ter uma vida normal, fazer tudo normal, ter os mesmos resultados, ela não consegue. Ela tem aquela limitação que a impede de ter os mesmos resultados. O mesmo acontece com a fé, irmão. Quando a fé está enferma, está doente, e o Paulo diz aqui, né, que alguns estão enfermos na fé, estão doentes na fé. Quando a pessoa adoece na fé, ela se enfraquece, ela não consegue produzir os resultados que a palavra de Deus diz que ela pode produzir, que ela precisa, aquilo que ela precisa que aconteça, aquilo que ela busca, ela não consegue, as lutas ela não pode vencer. E se a pessoa não vigiar e não mudar essa situação, não fazer com que a sua fé seja curada, ela pode até espiritualmente morrer. Ou seja, acabar se afastando de Deus, abandonando a fé, se desviando, se afastando do Senhor. Então temos de cuidar da nossa fé. O que a fé pode realizar? A nossa fé tem de ser sadia, tem que ter saúde. Hebreus capítulo 11, vamos lá que a gente conhece esse texto, que ele fala aqui do que as pessoas realizavam pela fé. Vamos lá, para Hebreus capítulo 11. O que uma fé sadia pode fazer, irmão? Versículo 27, começando aqui do 27. Amém? Hebreus já um pouquinho lá para o finalzinho, já quase lá para o finalzinho da Bíblia. Capítulo 11, versículo 27, primeiro versículo. Ele fala assim, irmãos, pela fé, está falando do Moisés, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então, como é que o Moisés procedeu, irmão? Ficou firme na fé. Diante do povo, ele não esmoreceu na fé, até que o cativeiro acabou. Por quê? Porque o Moisés podia ver o que ninguém estava vendo. Então, isso é o que uma fé sadia pode fazer. Quando a pessoa está sadia na fé, ela vê o que ninguém está vendo. Ela vê o impossível. O Moisés viu o impossível. Para o povo era impossível. Eles não viam, fisicamente falando, a terra prometida, mas ele via. Eles não viam condições de sair do Egito. Ele viu condições. Ele creu, até que o cativeiro acabou. Ele via o impossível. Querido, nós precisamos, irmão, fazer com que a nossa vida espiritual, nossa fé, cresça, seja sadia, e olhar dessa maneira para as coisas. Temos de ver o que ninguém está vendo. Por exemplo, o médico examina você, não vê saúde no seu corpo, mas pela fé você vê a saúde. Não, ele diz que eu não tenho saúde, mas pelas feridas de Jesus eu fui curado. É assim que a nossa fé tem de ver. Ver o impossível. Para muita gente, por exemplo,
a situação financeira da sua empresa não pode mudar, mas você vê o impossível. A Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Ou então aquele desejo que você tem no coração, Deus falou ao seu coração, surgiu um alvo, um desejo, um objetivo. Nada surge por acaso, irmão. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Às vezes a pessoa nem pensa naquilo, irmão, mas ela começa a ouvir a palavra, surge um desejo no coração dela. Surge como que um alvo para ela, né? Uma missão de Deus, ela conseguir aquela determinada coisa. Às vezes é a casa própria, o comércio próprio, às vezes é até um ministério que Deus vai dando à pessoa. E humanamente falando, ela não vê condição, não tem como. Mas aquele que anda pela fé, irmão, se a nossa fé for sadia, estiver com a saúde perfeita, ela vai enxergar aquilo que ninguém está vendo. Ainda que ninguém veja, que ninguém enxergue, ela enxerga. Por quê? Porque você crê no invisível, no impossível, naquilo que ninguém está vendo. Se Deus é Deus do impossível, irmão, aquela pessoa que age pela fé, ela tem de crer no impossível. Ele é Deus do impossível. Era assim que o Moisés cria, ficou firme, permaneceu, até que aquele cativeiro acabou. Terminou o cativeiro e o povo foi liberto do Egito, porque ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém enxergava. Vamos continuar um pouquinho aqui, versículo 29 agora, no mesmo texto aí, versículo 29. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. A fé também abre caminhos para a nossa vitória. A nossa fé tem que produzir a nossa vitória. Ela abre os caminhos. Ninguém pode passar. Pelo mar vermelho ninguém passava. Onde foi que você já viu alguém passar pelo meio do mar a pés enxutos? Eles passaram. Era um obstáculo intransponível para o homem, mas pela fé nós conseguimos transpor. Qual é o obstáculo que está no seu caminho, na sua vida? O que acontece? Pastor, aquela barreira, quando eu penso que eu vou conseguir, eu paro na mesma situação. Meu querido, você tem de crer, pela fé, em nome de Jesus, essa barreira vai cair. Ainda que haja, irmão, no seu alvo, no seu objetivo, no seu propósito, tem uma barreira no seu caminho, pela fé, ela tem de cair por terra e ela vai cair por terra. Quando agimos pela fé, eu não estou dizendo quando nós agimos, quando a pessoa age pelo impulso da mente dela, né? Ela acha que ela pode, ela põe na cabeça que ela quer, que ela vai fazer, que ela vai conseguir. Não, isso aí Deus não pode abençoar, irmão. Deus nos abençoa pela fé. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós recebemos essa fé e permanecemos nela, não há obstáculo que possa impedir a gente de chegar aonde Deus quer nos levar, de ter aquilo que Deus está dando. A fé derruba as barreiras. Humanamente falando, para eles era caso perdido, irmão. Já tinham perdido, ou iam voltar para o Egito, ou eles morreriam ali no deserto. Mas para Deus, irmão, Deus sempre enxerga um caminho onde nós não conseguimos enxergar. Ainda que você não consiga ver, você tem de crer no impossível, de enxergar o que ninguém está enxergando, e crer que Deus abre um caminho onde não existe a possibilidade de acontecer. Ainda que alguém tenha dito, isso não vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Mas qual é o problema? Às vezes nós deixamos a nossa fé adoecer, irmão. Deixamos a nossa fé se enfraquecer. E aí nós não enxergamos. Continuando aqui no nosso texto, versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Outra coisa importante aqui, irmão. Pela fé, as barreiras que tentavam impedir o povo de Deus de vencer caíram. Eles já tinham passado o Mar Vermelho, nós falamos aqui, que era o primeiro impedimento, entraram na terra prometida, mas quando eles chegaram na terra prometida, tinha Jericó no caminho, irmão, que aparentemente não dá para passar. Podiam ter se queixado da sorte, né? Podiam ter dito, e agora? Nós viemos até aqui, agora tem essa muralha aí. Não, pela fé, eles ouviram a palavra, creram, rodearam a muralha 7 dias, no último dia, 7 vezes, gritaram, a muralha caiu e eles venceram, e eles tomaram posse da terra. O mesmo tem de acontecer conosco, irmão. Não há barreira que permaneça diante de Deus. Versículo 31.
Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A fé também, quando ela está saudável, sadia, ela consegue entender a obra de Deus. Todas essas coisas, irmão, a fé produz. Aquele que não entende a obra de Deus, eu vou falar um pouquinho depois desse assunto, mas já adiantando, a fé dessa pessoa não está sadia. Como assim, pastor? Às vezes a pessoa murmura por causa de algo que Deus pede ela para fazer, ela não entende a obra de Deus. Por causa de algo que a igreja pediu a ela para fazer, ela não entende a obra de Deus. Quantas vezes até, irmão, vamos falar que isso é uma coisa mais prática para nós, no nosso dia a dia, o pastor levanta na igreja uma oferta, por exemplo, e lá no coração a pessoa diz, mas de novo o pastor está falando isso, não, isso é obra de Deus, irmão. Aquele que está firmado, a fé está sadia, ele entende a obra de Deus. Ele diz, não, isso aqui é dentro da necessidade da obra, Deus falou meu coração e Ele vai me abençoar. Mas quando a fé não está, ela não entende. A Raabe entendeu, irmão, que aqueles espias, aqueles homens estavam ali, que o povo de Israel estava lá, não era porque eles queriam, não, foi Deus que pôs eles ali. E que Deus tinha dado a cidade dela àquele povo, ao povo de Israel. Ela entendeu e salvou a vida dela entendendo a obra de Deus. Irmão, aquele que entende as coisas de Deus, ele é abençoado. Aquele que entende a obra de Deus, ele cresce. Aquele que entende a obra de Deus, ele vence. Não tem barreira para ele. Mas quando nós não entendemos as coisas de Deus, a nossa vida vai ser sempre murmurar, sempre vai ter aborrecimento, sempre vai ter tristeza, sempre vai ser para nós um fardo. Tem gente que para ele vir à igreja é um fardo, irmão. Ele só vem à igreja porque quer ser curado. Não é? Não tem gente desse jeito? Só vem à igreja porque tem uma campanha, se não tiver ele não vem. Só vem à igreja porque alguém chama, alguém traz. Tem gente que se você não pegar ele no colo, trazer ele à igreja, não vem. Só vem à igreja porque precisa, não, ele não entendeu a obra de Deus. Aquele que anda, aquele cuja fé é sadia, ele entende, irmão, que ele não está na igreja só porque ele quer uma bênção, ele está buscando a Deus, aprendendo de Deus e se preparando para ir morar no céu. A nossa fé, quando é saudável, ela entende as coisas de Deus. As coisas do Espírito se discernem para nós e elas vão nos abençoar. Amém? Agora, o que acontece, irmão? Quais são os sintomas, nós podemos dizer assim, de uma fé que está enferma? Por exemplo, a pessoa sempre repreendeu o mal, irmão. Tem gente que era até radical, né? Qualquer dorzinha que ele sentia, está amarrado, diabo. Em nome de Jesus, sai do meu corpo. Nós não éramos assim? Devíamos ser até hoje. Isso não tinha que estar no passado, irmão. Não tinha que estar no passado. Tem pessoas que tinham um cuidado tão grande, irmão, com as coisas de Deus, que só dele ver uma cena meio esquisita, ele já repreendia, né? Ele já dizia, está amarrado, sai do meu caminho, não quero saber disso. Mas hoje, a pessoa já aceita com naturalidade. Antes, ao mínimo sintoma, irmão, ela orava, já mandava mal embora, fazia até um jejum se fosse preciso, mas hoje ela age com naturalidade. Por exemplo, apareceu lá uma luta na vida financeira, a pessoa se entrega. Ah, pastor, a vida é assim mesmo, né? Um dia a gente está por cima, um dia a gente está por baixo. É a crise do Brasil, é a crise lá da Argentina, é a crise não sei de onde, cada dia tem uma desculpa, irmão. Ao invés dele lutar diante de Deus e mudar, ele encontra uma desculpa. Alguns até nos pregadores da má notícia. Ah, eu ouvi o pastor fulano de tal falar que não é assim. O pastor na minha igreja ensina que eu tenho que ser fiel a Deus no dízimo. Ele falou que não precisa dar dízimo. E aí, como a fé dele já está enferma, ele age com naturalidade em relação às coisas, às lutas que aparecem, ele retém o que é de Deus, irmão. E ele piora a situação. Não, pastor, mas eu não dei o dízimo porque as coisas estão difíceis para mim. Mas se está difícil para mim, eu vou pegar o que é seu para resolver? Ou você o que é meu para resolver? Não, e nem tão pouco de Deus, irmão. Quando nós retemos o que é de Deus, nós pioramos a vida. As coisas pioram. Mas aí nós começamos a agir com naturalidade. Você vê que uma coisa traz a outra aqui? Não entendemos a obra de Deus e deixamos as coisas rolarem. Ah, o fulano falou, o ciclano falou. Mas você crê? Você tem que olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus fala, não é o que o outro está falando.
É o que Deus está falando. Já agimos com naturalidade. Aparece a doença, irmão. A pessoa já nem ora mais. Antes ela orava, não, essa doença não vai entrar em mim, está amarrado desse sintoma em nome de Jesus, vai embora do meu corpo em nome de Jesus. Hoje a primeira reação, irmão, é procurar o armarinho de remédio, não é? Nem ora mais, nem oramos mais. Isso é sinal, irmão, que a nossa fé está doente. Ela está enfraquecida. Antes a primeira reação era orar, não é errado tomar remédio, não é nada disso. Você não tem nem que ouvir essas coisas, irmão. Aqueles que são radicais, né? Você toma remédio que você não tem fé. Não, nada disso. A ciência está aí, a medicina está aí para nos ajudar. Mas antes nós já orávamos, não era? Orávamos antes. Não, o médico vai me ajudar, mas quem vai me curar é Deus, não é o que nós falamos? Hoje nós não fazemos mais, irmão. Muitos não fazem mais. Isso é sintoma de uma fé que não está bem. Nós não estamos falando da fé, estamos falando de nós. Então isso mostra, é sintoma de que espiritualmente não estamos bem, porque estamos recebendo aquilo que vem do mal com naturalidade na vida. A fé não é assim, nós não procedemos assim. Víamos as pessoas sofrendo, o que a gente fazia? Orava por elas, né? Ia lá, você falava de Deus para ela. Responda para você, para quantas pessoas assim você falou de Deus esses dias? Pelo contrário, nós até julgamos, não, você está assim porque você não tem fé, você está assim porque você não é de Deus. Lembra que nós lembramos lá? Que temos que ajudar essas pessoas, não é entrar em contenda sobre dúvidas. Tem gente que tem dúvidas, e quem tem dúvidas precisa ser ensinado, mas nós já não fazemos mais, não ensinamos mais, não falamos mais. Lembra do Pedro, não? O Pedro passava, quantos servos de Deus passou ali, irmão? Gente de Deus. Passou naquela escada, olhava para o homem assim, às vezes pegava uma moedinha, jogava lá, nem olhava para ele e ia embora. O Pedro passou. E olhou para ele e ficou olhando, falou, agora ele vai me dar uma ajuda. O Pedro diz, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Acabou, irmão. Essa é a atitude daquele que tem fé, cuja fé está sadia. A fé enferma não faz isso. Não expulsa os demônios. Eu contei aqui uma vez que eu fui expulsar um demônio, quando eu olhei, o obreiro estava do meu lado, assim. Quando eu olhei, ele estava lá na esquina já, lá na porta da igreja. Eu falei, não é possível, ele deve estar em pecado, não é possível um negócio desse. Mas é sintoma de uma fé enferma. Quantas vezes nós vemos isso? Uma vez acontece lá no trabalho. O pessoal fala aí, baixou um encosto lá, né? Você começa a falar uns negócios meio esquisitos, e aí você sai desesperado. Cadê meu celular? Eu tenho que ligar lá na igreja, ligar para o pastor, vou pedir para o obreiro vir aqui. Mas você não é de Deus, não? É? Não é? Jesus não falou? Em meu nome os pastores expulsarão. É isso que ele falou? Em meu nome, não coloque palavra onde ela não tem. Ah, mas para expulsar demônio tem que estar preparado, pastor. Verdade. Tem que estar com a fé sadia. Se não estiver, não vai. Nós não vamos ter nem ousadia para fazer. Olha que coisa séria. Então a nossa fé tem de estar sadia. Aí vem a tentação, a pessoa cede. Enfim, podíamos falar muitas coisas aqui. São sintomas de uma fé que não está bem. Amém? Pastor, mas estou falando aí, eu descobri que a minha fé está precisando de uma, né, está meio fraquinha, está meio doentinha, minha fé anda meio abalada. Ela precisa mudar. Se você está doente, vamos falar humanamente falando agora, você vai falar, eu vou orar, tá certo, você vai orar, mas humanamente falando, como é que o médico trata a doença? Se você está doente, você tem que, não é orar agora, tomar um remédio. Sabia que a sua fé tem que tomar um remédio também, irmão? Nós temos que tomar o remédio para a alma às vezes. Provérbios 17, 22, veja aí. Esse é o remédio para a fé.
Provérbios 17, 22. Acharam? Leia aí na sua Bíblia. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Às vezes a fé vai se enfraquecendo, irmão, porque falta isso, o espírito vai se abatendo. O coração alegre serve de bom remédio. Amém? Pastor, meu coração só vai se alegrar se o Brasil for campeão esse ano. Aí eu não sei se o seu coração vai se alegrar. Eu só sei que não é essa alegria. Não é? Não é a alegria das coisas da vida, irmão. Meu coração se alegraria muito se eu ganhasse na loteria hoje. Pensou, hein? Você ia repartir comigo se você ganhasse na loteria? Eu não, irmão, vou repartir com você nada. Porque também não vou ganhar. Também não vou jogar. E você também não. Então não é isso que vai te alegrar. O que alegra o coração do homem, irmão? Só tem uma coisa. Nós podemos nos alegrar sim com as coisas da vida. Você tem que se alegrar com muitas coisas na sua vida, irmão. Tem que se alegrar com a sua família. Sua família tem que ser uma fonte de alegria para você. Tem gente que para ficar 5 minutos com um filho parece um fardo, irmão. Tem que ficar com esse moleque. Ficar com esse moleque não, esse moleque é teu filho, rapaz. Tem que se alegrar com ele. Se alegrar na companhia da esposa, do marido, da família. Temos que nos alegrar. Você tem de se alegrar sim pelas conquistas que você tem na vida, que afinal de contas você pediu a Deus, Deus te abençoou. Vai ser agora aquele que não dá um sorriso para nada, né? Tem gente assim, sabia? Tem gente que entra na igreja carrancudo e sai carrancudo. E se falar fica pior. Sabia? Se tem alguém assim do seu lado, aí você fala, irmão, toma juízo, para com isso. Isso. Tem que se alegrar, irmão, com as bênçãos que Deus te dá. Mas o que verdadeiramente alegra o nosso espírito é a palavra de Deus. A preocupação entristece. O escritor de Provérbios diz, mas a boa palavra alegra. Quando recebemos a boa palavra, o coração se alegra. Sua fé anda enfraquecida, irmão? Começa a meditar na palavra, a ouvir a palavra. Pastor, eu ando tão desanimado. Eu já não tenho nem motivo para vir na igreja mais. Por que não tem? Você tem que vir para se animar. Você anda triste, você tem que vir para se alegrar. Anda caído, tem de vir para se levantar. Mas tudo isso acontece porque ouvimos a palavra de Deus. Não adianta. Às vezes nós queremos levantar as pessoas, irmão, do nosso jeito. Não, irmão, fica assim, não. Vai lá na igreja, você vai melhorar, a sua vida vai melhorar, mas não adianta, irmão. É a palavra de Deus que alegra o coração do homem. Que é o primeiro remédio que nós temos de tomar. Para a fé que anda meio doentinha, se alegrar, se levantar, para ela se fortalecer. Amém? Agora, junto com o remédio, se você quiser ficar bom realmente, não é só o remédio. Tem problemas que além do remédio você tem que fazer uma dieta. Não é? Tem coisa que você não pode comer, tem coisa que você deve comer, para você melhorar. Senão você não vai melhorar. A mesma coisa espiritualmente. O que eu tenho que comer para ficar bom? Vamos ver, Josué 1:8. Abra aí, aprenda a receita. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. 1, versículo 8. Veja lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Qual é a dieta que você tem que seguir para a sua fé reagir, se fortalecer? A palavra de Deus. Se alimentar com ela.
meditar nela, buscá-la, procurar entendê-la. Aí nós queremos fazer o caminho contrário, irmão. Ouvimos tanta coisa, meditamos em tanta coisa, nos esquecemos de Deus. Mas isso aqui eu não estou falando, irmão, só a palavra que vem do púlpito da igreja. É a palavra que vem da sua Bíblia, que você vai meditar, que você vai ler. A palavra que vem do púlpito é bom, ajuda. Você tem que guardar. A palavra que vem do altar da igreja tem que ser o ponto de partida para tudo aquilo que Deus vai falar com você durante a semana, irmão. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana. Pega aquela mensagem, medita nela, irmão. Alguma coisa chamou a sua atenção, vai lá, medite. Tem gente que nem a palavra pega, né? O pastor está pregando, está até dormindo. Aí depois ele diz, eu não consigo vencer. Não vai. Você não come, você só dorme, não se alimenta, olha o que vai acontecer. Vai se enfraquecer. Pegue a palavra que Deus está te dando, medita. Leia a Bíblia, alguma coisa chamou a sua atenção, medita. Vá alimentando o seu coração, porque Deus te fortalecendo, a sua fé vai se levantar. Amém? Então você entendeu essa palavra aí hoje, irmão? Às vezes a nossa fé pode ficar doente. E às vezes a doença leva a pessoa a morrer. Leva, claro que leva. Dependendo da situação. E espiritualmente falando, a mesma coisa, irmão. Não fisicamente. Quantos tomam a decisão, irmão, de largar tudo? Porque a fé dele começa a se enfraquecer. Começa a se abater. Nunca faça isso. Você sentiu que você está meio fraquinho? Busque a Deus. Fica responsabilizando os outros. Não, eu estou assim por causa desse pastor aí, ó. Por causa desse obreiro. Estou assim porque aquele irmão falou isso para mim. Enquanto você ficar olhando para os outros, irmão, sua vida não muda nunca. Tem gente que não muda de vida nunca e só olha para os outros. Ele vai trabalhar num lugar, dali a pouco ele não está mais. Por quê? Porque ele só olha para os outros. Ele não olha para o que ele tem que fazer, porque os outros estão fazendo. Não é assim? Porque o fulano fez, ciclano fez, daqui a pouco ele larga tudo. Ele vem para a igreja e faz a mesma coisa. Irmão. Olha para o pastor, olha para o obreiro, olha para o fulano, só não olha para Deus. É um erro. Nós temos de olhar para Deus, para a palavra de Deus. É ela que vai lhe abençoar. Ela tem um compromisso com você. Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se Ele te deu a palavra, você não pode, irmão, deixar passar, porque Ele cuida da palavra, para fazê-la verdadeira na sua vida, para cumpri-la na sua vida, seja a palavra que for. Amém? Guarda no seu coração. Às vezes o remédio é amargo, irmão. Já tomou remédio ruim, já não? Tem remédio gostoso? Quando a gente era criança tinha, né? Lembra daquele comprimidinho assim, cor-de-rosa? Como é que era o nome daquilo lá? Tem gente que tomava aquilo e comia aquilo lá. Só por Deus não fazia nada. Toda hora queria comer aquilo lá. Tinha um gosto bom. Raras exceções. Remédio é amargo, não é? É ruim. Aí como se diz, é ruim, mas é bom. É ruim, mas faz bem. Às vezes a palavra é dura. É amargo às vezes a gente ouvir. Que a gente não gosta de ouvir, irmão. A verdade nós não gostamos. Nós gostamos que alguém passe a mão no nosso ego assim, né? Lindo, cheiroso, bonitinho. Estou falando de mim, tá? Se alguém falar, vai tomar banho, você fala, que isso? Já tomei ontem. Você já arrepia, né? Antes você estava tudo, é verdade, amém. Aí alguém fala, vai tomar banho, você falou, está mandando em mim por quê? Mas às vezes nós precisamos, irmão. Às vezes aquela palavra que Deus dá é amarga, mas é o remédio. O perdão é um remédio amargo às vezes. Para muitos é. É aquele comprimido desse tamanho, já viu? Já te deram algum assim na vida? Para engolir você tem que dobrar ele assim, dar um jeito, abrir a garganta. Tem uns que é triste para tomar, mas é preciso. Irmão, quantos estão precisando tomar esse remédio hoje? Irmão? O remédio do perdão, de mudar o coração, de mudar tudo. Mas quando Deus dá o remédio, Ele sabe que aquilo vai te curar, irmão. Aquilo vai te abençoar, amém? Que Ele fale mais ao seu coração. Te adoramos, Senhor, pois entendemos que Tu és